Bem-vindos ao canal Alerta Virtual, dicas e alertas de como devemos tratar os animais de estimação. Inscreva-se no canal, clique em gostei e compartilhe este vídeo. Muitas comunidades costumam usar a pele desse mamífero para fazer roupas. O coelho é um animal vertebrado que faz parte da família Leporidae, na qual existem pelo menos 40 espécies. Muitos de nós reconhecemos facilmente os coelhos devido às suas características bem definidas, como as orelhas compridas, as patas traseiras mais compridas que as anteriores, o corpo grosso e pequeno, bem como a pelagem macia. Eles são frequentemente populares por suas habilidades reprodutivas, tornando-os especialmente úteis para o campo. Muitas comunidades costumam usar a pele desse mamífero para fazer roupas, pois isso é bastante útil quando as temperaturas caem. O coelho é um mamífero que pertence à família dos leporídeos e pode ser caracterizado por conta da sua cauda curta, bem como das patas e orelhas compridas. É um animal pequeno e é visto em várias regiões do mundo. Os coelhos são animais de estimação populares, devido à sua natureza dócil e seu tamanho compacto. Cuidar de um coelho requer muita atenção e carinho, pois eles são animais muito sensíveis. Neste vídeo vamos dar algumas dicas sobre como cuidar de um coelho de forma adequada. O animal tem uma pelagem grossa e macia nos tons de cinza e marrom quando vive na natureza. Já os indivíduos de cativeiro podem ser acastanhados, pratas, cinzas ou brancos. Alguns têm até combinações das cores acima. Os coelhos selvagens têm de 20 a 35 centímetros de comprimento e o peso é de 2,5 kg, e os de cativeiro são maiores. Aliás, vale destacar que a fêmea é maior que o macho. A expectativa de vida é de 4 anos de idade em estado selvagem, sendo que são velozes para fugir dos predadores. Com a criação em cativeiro, os exemplares vivem 10 anos de idade e, em alguns casos raros, alguns viveram 15 anos. Os olhos ficam nos lados esquerdo e direito da cabeça, sendo que o animal vê os objetos na parte traseira e de ambos os lados. O coelho pode fazer o movimento das orelhas compridas de uma vez ou separadamente com o intuito de captar os sons, por mais que eles sejam fracos. Também é um animal que depende do olfato para dar advertência do perigo. O movimento é feito saltando com as patas traseiras, sendo que o comprimento destas é maior do que as patas da frente. Com isso, as patas de trás são mais fortes, permitindo que o pequeno mamífero alcance uma velocidade de 70 km por hora. Os coelhos pertencem à família dos mamíferos roedores. Isso significa que seu principal aspecto a destacar é que possuem dentes incisivos grandes, através do qual eles podem roer alguns alimentos ou materiais. O coelho é classificado como um mamífero vertebrado, pois possui coluna vertebral e um esqueleto interno que lhes permite realizar seus movimentos e ter um certo grau de flexibilidade. Os coelhos são animais vertebrados bastante ativos. Sua frequência cardíaca geralmente está entre 180 e 250 batimentos por minuto, e em relação à sua frequência respiratória, está sempre entre 30 e 60 respirações por minuto. Esses roedores geralmente têm uma temperatura corporal de 38 a 40 graus Celsius. Isso se deve em parte à sua pelagem macia e densa, o que os ajuda a manter sua alta temperatura, apesar das condições climáticas adversas. São animais muito pacíficos e calmos que gostam de passear pelos locais próximos à sua toca, mas também são muito medrosos e ariscos. No entanto, com os humanos são muito sociáveis e afetuosos. É por isso que eles se tornaram um ótimo animal de estimação para se ter em casa. O coelho pode transmitir uma grande variedade de pragas e doenças, que podem ter consequências graves nas áreas próximas à sua toca. No caso de estarem perto de uma área de cultivo, você deve ter muito cuidado com esta espécie. De fato, há várias características similares entre os coelhos e lebres, porém, saiba que o coelho é menor e tem orelhas mais curtas. No momento em que os filhotes desses animais nascem, também é possível fazer a identificação. Sendo assim, o coelho pouco enxerga quando nasce, bem como não tem pelo e não faz movimento. Já o filhote de lebre tem uma boa visão, bela pelagem e faz saltos algumas horas depois do seu nascimento. Aliás, a forma dos ossos cranianos do coelho é diferente. Esses dois mamíferos são fisicamente muito parecidos, o que leva a crer que são o mesmo animal. No entanto, embora sejam da mesma família, são espécies diferentes. Em primeiro lugar, as lebres também são consideravelmente maiores que o coelho. Uma lebre ao nascer já está bastante desenvolvida. Bem, eles já vêm com os pelos e os olhos abertos.
ao contrário deste, como já mencionamos. A gestação tem uma duração de 30 dias e normalmente nascem de 4 a 5 láparos, que seriam os filhotes de coelho. Assim como dito acima, os filhotes não têm pelos, não enxergam ou ao menos se movem quando nascem, sendo que a mãe deve mantê-los em um ninho que é cavado no solo. Embora ela possa sair do ninho, sempre estará próximo dele. A fim de cobrir o ninho e os filhotinhos, a fêmea usa capim ou arranca do próprio peito com os seus dentes alguns pelos. Com cerca de 10 dias de vida, os pequenos já desenvolvem uma pelagem macia, tal como passam a ouvir e ver. Após 2 semanas, os coelhinhos têm 10 centímetros de comprimento e deixam o ninho, ficando escondidos entre as ervas e folhas altas. Sendo assim, eles podem cavar as suas primeiras tocas próximas ao ninho, tornando-se independentes, pois dificilmente a mãe cuida das crias por mais de algumas semanas depois do nascimento. Algumas espécies, como o coelho de rabo de algodão, têm fêmeas que formam famílias com menos de 6 meses de vida, estando maduras com 10 meses. Os recém-nascidos são chamados de coelhos jovens, que nascem sem pelos e sem nenhuma visão. Por sua vez, eles podem começar a acasalar depois de atingirem os 5 meses de idade, e geralmente as fêmeas tendem a amadurecer sexualmente mais rápido que os machos. Na natureza, o coelho come e está ativo durante o amanhecer ou anoitecer, dormindo ao decorrer do dia. Nesse sentido, se alimenta de várias espécies de plantas, sendo que na primavera e no verão, come as folhas verdes incluindo trevos, capins e outras ervas. Já no inverno se alimenta dos galinhos, frutos de arbustos e árvores, assim como as cascas. Com relação à alimentação em cativeiro, é comum que o tutor dê feno em uma área limpa da gaiola. Este tipo de comida ajuda no processo digestivo, além de estimular o desgaste dos dentes do seu coelhinho, sendo muito importante. Assim, há diversos sabores de feno, por isso teste e descubra o que o seu pet mais gosta. Uma dica interessante é dar os fenos de legumes, pois eles têm menos açúcares do que os fenos de fruta, inclusive, intercalem os sabores. E além do feno, você pode dar alguns vegetais como espinafre, cenoura, couve, nabo e aipo. No que diz respeito às frutas, ofereça mirtilo, morango e maçã em poucas porções, além de frescas. Falando agora sobre os alimentos que jamais devem ser dados ao coelho, podemos citar a beterraba, pão, cebola, feijão, ervilha, repolho, alface, tomate e milho, batata, doces, chocolate, laticínios e qualquer tipo de carne. Bem como os outros animais de estimação, os coelhos contam com uma linguagem própria, entenda. Este é um pet dócil, carinhoso e manso, porém, mas com alguns cuidados a mais, você pode conquistá-lo. Por exemplo, deixe o seu bichinho solto pela casa para que ele se sinta livre e se divirta. Além disso, não deixe o seu pet solto com outros animais. Note que os cachorros e gatos não se dão muito bem com os coelhos. O principal predador dos coelhos na natureza são os cachorros, fazendo com que o seu bichinho sempre fique assustado e se torne agressivo. Por isso, caso for deixar ele solto, não permita que um gato ou cachorro se aproxime. Com relação aos brinquedos, deixe disponível um papelão, algumas bolinhas e pelúcias. Outro passo muito importante seria o de escovar o seu pet. Nos pet shops, você encontra uma escova para coelhos que deve ser usada todos os dias para remover algumas sujeirinhas e pelos mortos para evitar o surgimento de doenças. O seu pet vai se lamber com frequência para remover os pelos mortos e sujeiras, mas nem sempre isso é o suficiente para a sua higiene. Porém, os banhos são estressantes para animais que são presas na natureza, inclusive, o pelo é difícil de secar. Ou seja, você precisa ir a um local especializado em banho, sendo que pode até marcar uma tosa higiênica para evitar o acúmulo de sujeiras em regiões sensíveis. O coelho toma banho somente quando está muito sujo e não consegue se limpar sozinho. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.